Aqui também, usando os simétricos, deu o valor de seno de 3π sobre 2, seno de π e assim por diante. Bora lá com calma. Π sobre 2, acabamos de ver que ele é 1/4 de volta, é 90 graus. Se eu fizer 3 vezes isso, 1, 2 e 3. Então aqui o seno de 3π sobre 2 deu menos 1. A sombra deu toda para baixo. Seno de π, π é meia volta. Bom, não tem sombra no eixo vertical, né? É zero. Seno de 120 graus. Eita, e agora? 120 graus, quanto é isso? Ó, rapidamente. Se eu tenho ciclo trigonométrico, seno de... Ó, 120 está bem aqui, ó. Quanto é que falta para completar o 180? Bom, eu já andei 120, falta 60. Então quer dizer que o simétrico de 120 é 60, certo? Deu para perceber? Aqui eu tenho 120 graus. Que aí para completar o 180 falta 60. Então 120 graus é simétrico de 60. Eu estou reduzindo para o primeiro quadrante. Eu preciso reconhecer em um arco que está lá no primeiro quadrante. Então tá bom. Tanto 60 quanto 120 tem o mesmo valor de seno. Ó, deixa eu riscar aqui. Deu para perceber? Tanto o 60 que está lá do outro lado, quanto o 120, eles vão ter aquele tamanho de seno. Então, quanto é o seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Muito bem? E se eu quiser mexer com o ângulo de 150 agora. 150. Imagina que seja aqui, né? Quanto é que falta para completar os 180? Faltam 30. Então beleza. Então quer dizer que o seno de 150 vai ser igual ao seno de 30, que no caso é meio. Tá, agora eu quero mexer com ângulos maiores. O ângulo de 225. Onde será que está 225? Bom, eu imagino que 225 esteja bem aqui, ó. 225. Para chegar em 225, eu ando 180. Aí falta o quê? Falta 45 graus, né? É 180 mais 45. Não é isso? Então quer dizer que é bem aqui esse ângulo. Então é 180 mais 45. Para dar 225. Então quer dizer que o 225 ele vai ter uma simetria pelo centro com 45. Só que cuidado. Cuidado porque o ângulo de 45 graus ele tem o seno positivo. Agora o de 225 ele tem um seno negativo. Eu sei quanto é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então o de 225 está lá para baixo. É menos raiz de 2 sobre 2. E 300? Bom, 300, como é que a gente pode analisar aqui? Nada mais é do que uma volta menos 60, porque tudo é 360. Eu volto 60, aí dá o seno de 300. Bom, eu conheço o seno de 60. Só que o seno de 60 está para cá para cima. Que dá... Bom, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que o de 300 está para cá para baixo, ele é negativo. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Eu acho que deu para você entender. Eu queria poder abordar todos os 4 quadrantes e acabei fazendo isso. Bora seguir agora com para finalizarmos a aula, né? A ideia do cosseno. Cosseno é interessante. Porque imagina aquela posição ali, eu tenho o arco AP, tem aquele ângulo, esse arco AP, ele está determinando o meu ângulo alfa ali, mas para calcular, para identificar o cosseno dentro do nosso ciclo trigonométrico, ele vai ser agora essa projeção aqui, ó. Essa sombra, só que no eixo horizontal. E é justamente porque o cosseno é o cateto adjacente.
sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1. Então aqui a gente percebe que o cosseno ele é positivo no primeiro quadrante. Tá? Deixa eu escrever aqui a nossa relação. O meu cosseno daquele ângulo vai ser igual à medida desse desse segmento OP. Tá bem? Analisando agora o ponto no segundo quadrante, ponto P, a gente percebe que o meu cosseno ficou para a parte negativa do eixo. Então o cosseno é negativo no segundo quadrante. Também vai ser negativo no terceiro e volta a ser positivo no quarto. É essa análise que a gente precisa aqui. Correto? Sabendo que a projeção é essa daqui de baixo, né, do eixo horizontal, a análise é a mesma do seno. Então, bora aqui de novo em alguns pontos dos nossos eixos. Primeiro aqui seria o seno de 0 radiano. Opa, você percebeu que aqui ele está com a sombra completa aqui embaixo? Então o seno... Por que eu falei seno se a gente está estudando cosseno? Cosseno de 0 radiano é 1. A sombra deu inteirinha. Agora, quando eu estou vendo o cosseno de π sobre 2, ele está lá em cima, né? Não tem sombra aqui embaixo, então o cosseno é 0. Cosseno de π, meia volta. Ó, ele está com a sombra inteirinha, só que pela parte negativa. Então, o cosseno de π é menos 1. Quando eu tenho 3/4 de volta, ou seja, 3π sobre 2, eu não tenho sombra novamente. Sombra aqui no eixo horizontal, né? E fechando com uma volta completa, ou seja, 2π, eu volto a ter a minha sombra 1. Certo? A ideia é essa, viu? O ajuste com o ciclo trigonométrico ele é relativamente simples. Bora resolver alguns exemplos para fechar aqui. Calcule o valor de cada expressão seguinte. Na letra A, ó, y igual cosseno de 90 graus. Então, 90 graus, ele não tem sombra lá embaixo. Então, cosseno de 90 graus é 0. 180 é meia volta. Bom, então ele está para a parte negativa, então é menos 1. Esse menos estava na expressão, então menos 1. Isso tudo, cosseno de 60 graus. Bom, cosseno de 60 graus vai ser meio, né? Você tem que lembrar lá do ensino fundamental. Cosseno de 0 graus está aqui, dá exatamente 1. Mais o cosseno de 90 graus. 90 graus, bom, é o mesmo valor lá de cima, não temos não temos sombra. Então aqui em cima ficou 1 e aqui embaixo ficou meio vezes 1 dá meio, meio mais 0 dá meio. Então quando a gente pega o primeiro e multiplica pelo segundo invertido, o y vai dar 2. E fechamos. Essa letra B, eu quero que você faça ela, reconheça quais são os cossenos de π sobre 4, π sobre 6, π sobre 2. Jogue esses valores, né? Lembre de todos esses valores de cosseno, lá do fundamental. Jogue esses valores e resolva, coloque os cálculos no portfólio e a resposta no Google Classroom, tá? Por favor. E vamos para a última de hoje, ó, que é parecida com aquela outra que a gente estava fazendo. Agora é só análise. Bora lá, calcule esses valores. Eu vou calcular só alguns aqui, mas acho que deu para você já entender como é que funciona essa ideia aqui. Então, rapidamente um ciclo trigonométrico com os nossos eixos, mais ou menos, tá? 330 nada mais é do que 1, faltando 30 para dar a volta completa, certo? Então, se eu conheço o cosseno de 30 lá do primeiro quadrante, que é raiz de 3 sobre 2, eu sei quanto é o cosseno de 330, que no caso é o mesmo, porque olha lá, eu tenho aqui, todos os dois estão nessa parte positiva, então aqui deu tranquilo, é raiz de 3 sobre 2.
A cosseno de 90 graus, já vimos lá em cima que ele não faz sombra, então é zero. Cosseno de 120. Cosseno de 120, aí no caso ele está no segundo quadrante, está faltando 60 para ele fazer meia volta. Enquanto o cosseno de 60 ele tem cosseno positivo, 120 ele vai ter, a projeção dele vai dar negativo. Então, se eu conheço o cosseno de 60, que é meio, eu sei qual é o cosseno de 120, que é menos meio. Π, que é uma volta completa. Bom, ele tem a sombra inteira, só que lá para o lado negativo. Certo? A última análise aqui seria esse 5π sobre 4. Bora pegar isso aqui. Π sobre 4 é 45 graus. Se eu fizer 5 vezes, 1, 2, 3, 4, meia volta e 5. Então, ele para bem aqui. Esse aqui é o 5π sobre 4. Que é a mesma coisa que 45 graus. Ou π sobre 4. Então, se eu sei o valor desse cosseno de π sobre 4, que é 45 graus, eu vou saber quanto vale o cosseno de 5π sobre 4. Eu sei que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. No caso do outro, é menos raiz de 2 sobre 2, porque ele está na faixa negativa. Bom, essa é a ideia. Acho que não deu problema. Aqui é mais um ajuste com o ciclo trigonométrico. Então, as tarefas estão lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Abraço para vocês.